A palavra de Deus deve ser divulgada em todo momento. O apóstolo Paulo, ele compreendeu e entendeu a chamada dele. A Bíblia fala que em toda a caminhada do apóstolo Paulo, ele tinha por prazer evangelizar e falar de Jesus Cristo. Temos aprendido no livro de Atos dos Apóstolos como que Deus ele trabalhou nos seus discípulos, nos seus apóstolos, para que eles então dessem sequência à obra de Deus. Que dessem sequência à obra que ele começou. Ele disse, vocês vão espalhar igrejas nesse mundo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, já estudamos aqui também, ele disse que nós somos testemunhas dele na terra. Nós temos a alegria de transmitir aquilo que ele nos ensinou. E o apóstolo Paulo, já terminamos o capítulo 16, vimos como foi bonito o que Deus fez através do Paulo. Ele na beira de um rio, ele orando como uma pessoa simples, uniu ali com algumas pessoas, Paulo e Silas e algumas pessoas também junto com ele orando. E a Lídia, aquela senhora rica, vendedora de púrpura, e olhava e percebia aquele movimento e deu ouvidos às palavras de Paulo. E diz o Senhor que abriu o coração dela. O Senhor abre os corações, não é pastor, não é a igreja. Quem faz uma pessoa mudar não é nenhum trabalho humano, é o próprio Senhor. Enquanto o pastor prega, enquanto o pastor fala, quem fala ao seu coração é o Espírito Santo. É Ele que move você. Quando você escuta a pregação, você que talvez diga, pastor, nossa, eu sinto uma alegria, eu sinto queimar meu coração quando eu escuto a pregação da palavra. E isso é uma grande verdade. Quem faz isso é o próprio Deus. Nós, seres humanos, somos muito pequenos para conseguir alcançar algo tão grandioso da parte de Deus. Mas o Senhor fala aos corações. E Paulo passou por uma prisão, porque libertou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito saiu, e quando saiu, o lucro daqueles homens que ganhavam dinheiro com aquela jovem, que fazia adivinhações para as pessoas, acabou. E quando acabou esse lucro, então, eles ficaram furiosos, prenderam o Paulo. E o Paulo ali clamava a Deus, foi açoitado. Eu acho tão bonito esse momento de que os pastores, ainda que apanhem, ainda que sofram muito, eles não desistem. Eles rompem barreiras por causa de uma ovelha. Assim é um pastor. Um pastor, ele se coloca à beira das maiores dificuldades para conseguir resgatar uma ovelha que está perdida. E ele ora, clama a Deus, ali há um rebuliço, um terremoto acontece, as portas do cárcere se abrem. A Bíblia fala que as cadeias que estavam presas nas suas pernas, nos seus pés, abrem, e então eles têm direito de sair. E ali então Deus fez que ele estivesse naquele lugar, para aquele carcereiro então receber então o Senhor Jesus. Ele e a casa dele aceitaram Jesus e foram batizados. Os magistrados mandaram tirar, pode soltar desses crentes aí. Quando mandaram soltar, o Paulo disse, não, me prenderam sem motivo nenhum, eles vão vir até mim. Olha que ousadia desse homem. Imagine nos dias de hoje, a polícia prende, né? Vamos conjecturar, a polícia prende, né, dentro de uma cadeia o pastor e fala, pode soltar esses, não, quem me prendeu vai vir me soltar, porque me prenderam injustamente, então quem me prendeu vai vir aqui. Ousadia. O homem de Deus, a pessoa de Deus, a mulher de Deus não pode temer o mal. Nós temos que confrontar mesmo. A palavra de Cristo é confronto. Se a palavra não te confronta, se você escuta a pregação e nada muda dentro de você, tem alguma coisa errada. Ou você não está dando atenção à palavra, ou quem está ministrando, te ensinando, não tem lhe falado do Evangelho. Porque o Evangelho é para trazer boa nova. O significado de evangelho é boas novas. As boas novas têm que mudar a tua maneira de viver, o seu caráter. E agora o Paulo chega a Tessalônica e em Bereia. Eu vou ter que agilizar aqui, senão não consigo terminar o capítulo 17. Atos 17, versículo 1. Eu vou até o versículo 34, se Deus permitir, é bastante leitura. Então eu vou ter que ler bastante explicando para você aos poucos. Vamos então a partir do versículo 1 dizendo assim. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como já tinha de costume, foi ter com eles.
e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Eu acredito que o homem de Deus, a pessoa que ela é enviada pelo Senhor, ela tem que ter palavra no coração. Por quê? Quando ele entra na sinagoga dos judeus, só para você ter uma noção, os judeus eles tinham um conhecimento muito vasto da Torá, um conhecimento muito grande da lei mosaica. Então, para confrontá-los com a lei eles cresciam desde criancinha, a sua idade madura, eles cresciam aprendendo sobre essas leis. Então, para poder entrar numa disputa, eu não estou dizendo que você tenha que disputar com ninguém, que você tem que arrumar confronto para estudar a Bíblia, muito pelo contrário, nós temos que evitar, a Bíblia fala que nós temos que evitar isso. Só que ele tinha que bater de frente com aquela religiosidade da época. Então, o pregador, o pastor, ele não pode ter, por exemplo, medo de falar a verdade, por causa que pode sofrer algum tipo de represária. E ele chega e vai na sinagoga dos judeus, e ali para judeus ele prega Jesus Cristo. E para a gente falar de Jesus Cristo, nós temos que ter propriedade disso. Nós temos que ter Jesus para conosco. Você vai se lembrar que em outrora, este homem que está agora pregando para judeus dentro da sinagoga, era um homem que tinha uma carta na mão, dada por todos os oficiais, dizendo: pode matar crente, pode prender crente, pode fazer o que você quiser com os cristãos. O encontro que ele teve com Jesus trouxe uma mudança tão grande dentro dele, que ele mesmo ele ousa dizer: eu sou preso do Senhor, estou preso a Cristo. Então, quando nós temos Jesus na nossa boca, quando nossa boca fala de Jesus, amados, ainda que haja uma grande dureza na cidade, no país onde o pastor está pregando, a dureza de coração vai se quebrando. Porque a palavra de Deus vai migrando, vai entrando ao coração. E ali ele está disputando, trazendo a palavra. Ele está rebatendo aquilo que os judeus falavam, e ele falava de Jesus Cristo. Versículo de número 3. Aí ele fala o que ele estava pregando. A pregação do evangelho ela é simples. O missionário fala, né? A palavra, o evangelho é simples e descomplicado. Quem complica ele somos nós. Nós queremos muitas vezes, né? Queremos agir como teólogos, queremos muitas vezes estudar de uma maneira que, não, pastor, mas a gente tem que estudar, certo? Estude. Mas nós temos a simplicidade. Olha a simplicidade do Paulo. E olha que ele não era um homem simples, ele era um homem douto, conhecedor, um homem poliglota, um homem entendido da lei, inclusive. Olha o que ele fala: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. Este é o Salvador. O que eu estou falando para vocês é de alguém que pode mudar a tua história. A lei que Moisés trouxe, a lei que Moisés colocou no coração de vocês, ela não era pecaminosa. Porém, o Senhor Jesus veio trazer para vocês não rigor. Jesus veio trazer salvação, resgatar o povo que estava preso no pecado. Então veja que a palavra de Jesus, a própria fala de Paulo já alivia o fardo do pecado da consciência de alguém. Por isso ele fala no versículo de número 5 agora. Mas os judeus, guarde o que eu vou lhe falar, os judeus desobedientes, movidos de inveja. Essas pessoas, nós temos que viver afastadas delas. Pessoas que são desobedientes são pessoas que elas nunca vão estar numa posição para falar de Jesus com autoridade. Por quê? Porque diz aqui, eles se moviam de inveja e tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, tá? Leia, tá aí para você na tela. Os vadios. E esses homens, sem ter o que fazer, esses homens sem ter algo para praticar, e ajuntaram um povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então, o Paulo estava junto com Silas dentro da casa de Jason. E esse Jason, alguns historiadores chegam a dizer que era um tipo de parente do apóstolo Paulo que estava ali em Tessalônica. Só que quando entraram na casa do Jason, o Paulo já tinha saído. Há uma perseguição, gente. Há uma perseguição ferrenha. Não querem que a palavra chegue até você. Você acha que o diabo quer perder você? Você acha que o diabo quer que você comece a dormir em paz? Você acha que ele quer que você comece a ter tranquilidade, ver sua família ser abençoada? O diabo não quer isso. Por isso ele vai preparar pessoas mal intencionadas, como está escrito aqui. Não foram pessoas de bem. Como diz a Bíblia, foram vadios, pessoas sem o que fazer.
Nós temos que aprender a trabalhar para Jesus, nós não podemos ficar parados. Olha o que está descrito aqui. Esses homens se levantaram, fizeram essa perseguição e entraram na casa dele. Versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E eu digo glória a Deus. O que está acontecendo aqui, gente? Esses homens estão alvoroçando o mundo. Tessalônica era só um local pequenininho perto de toda a geografia do mundo. A Bíblia diz que os cristãos estavam alvoroçando o mundo. Os judeus tinham uma consciência de que o evangelho, que Jesus estava crescendo numa proporção tamanha que eles estavam de todo meio tentando barrar. Estavam de todo meio tentando impedir que a palavra chegasse até as pessoas. E aí eu pergunto para você, você acha que hoje o demônio mudou? Você acha que hoje ele faz cócegas nas pessoas? Ele brinca com as pessoas? Não. Do mesmo jeito que ele impedia naquele tempo, impede hoje. E como que ele impede hoje? Como que ele faz para agir hoje? Veja que a Bíblia fala, os magistrados eram pessoas maiorais daquela cidade. Você vê hoje, no cenário político que nós vemos, infelizmente, é triste falar desse jeito para você, mas está sendo cada dia mais colocado uma represália contra cristãos, contra quem defende. Eu não estou falando quem se diz cristão, quem se diz um crente na palavra, mas aquele que defende, aquele que vive a palavra, aquele que lê e o que está escrito interpreta, porque não precisa de ninguém nem sequer ter uma revelação do que está escrito. Mas ela lê, ela entende, olha, Deus fez macho e fêmea, Deus fez, a Bíblia fala que Deus fez assim, tudo que está descrito com clareza. Há alguns até, inclusive, que dizem, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Isso são as represálias dos magistrados nos dias de hoje. Você acha que o diabo quer que você se liberte? Que você viva em paz? Ele não quer. Por isso vão acontecer essas represálias. Só que quando essas coisas acontecem, o que eles disseram? Olha, nós queremos parar esses cristãos, porque eles estão alvoroçando o mundo. E é o que nós queremos fazer. Nós queremos fazer isso, alvoroçar o mundo. O que é alvoroçar, pessoal? Fazer que todo mundo saiba que Jesus Cristo veio para te curar, para te libertar e principalmente para te salvar. É para isso que ele veio. E nós temos que ter essa convicção. Aí no versículo de número 8, diz assim, versículo 7. Os quais Jason recolheu, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Você vê isso esses dias? Você percebe isso nesses dias? Algumas pessoas que têm nome, pessoas conhecidas da mídia, por exemplo, que alvoroçam o coração das pessoas para ficarem uma contra a outra, que fazem de tudo para que nós que pregamos a palavra, ensinamos o evangelho e vivemos a Cristo, sejamos nós desprezados por Deus. Você vê isso? Eu vejo, isso é muito visível, porque esses magistrados falam, não, mas esses aqui, eles estão pregando Jesus, estão falando de Jesus Cristo, e eles estão fazendo, e eles juntam uma multidão para ficar contra. Preste atenção no que eu estou falando, uma pessoa que ela é contra o evangelho, ela não vai falar bem do evangelho para outra pessoa, ela vai falar mal. Então por isso não tenha o evangelho, um pastor, um pregador por mal, sem você conhecer, não fale do que você não sabe. Porque você pode estar tirando uma medida, você está tirando uma consequência de algo que Deus não falou. Não fale do que falaram para você, conheça Jesus, procure saber primeiro. Porque esses crentes, a minha religião é a única religião que existe, que Deus deixou, que Jesus deixou, é a minha religião. Irmãos, eu quero que fique bem claro para você. Cuidado, porque você pode estar muito mais amante da tua religião do que de Jesus. Você esquece o Senhor, que é o noivo, a igreja de Cristo, a noiva estará unida ao noivo, que é Jesus. Você está pensando que vai casar com a sua igreja, não é a sua igreja, é Jesus o Senhor, Ele é o noivo. A Ele nós temos que prestar honra. Versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Quer dizer, não acharam pelo qual motivo prendeu Jason. Vocês tiveram o Paulo e Silas na sua casa? Tive, ele teve assim, mas ele não está mais. Ainda que tentem inventar, não vão conseguir parar a obra de Deus. Não vão conseguir parar você. Quando você quer Jesus, guarde no seu coração, quando você quer de verdade,
Não tem quem pare você. Ah, meu marido não aceita, pastor. Você vai ganhar seu marido para Jesus, irmã. Ah, pastor, mas meus filhos não gostam. Você, minha irmã, meu irmão, meu paizinho e mãezinha, você vai ganhar seus filhos para Jesus. Como pastor, você vai ter ousadia. Não vão ter o que falar de você. Quando olhar para você, você vivia xingando, brigando. Vão falar, puxa, mas olha como a mãe mudou. Olha como o pai mudou. Mas como que mudou tanto assim? Mudou porque Jesus entrou na sua vida. O diabo, ele vai tentar de todos os meios impedir, mas se você crê, tudo é possível ao que crê. Versículo de número 11. Ora, versículo 10, né? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. O Paulo, vou te contar uma coisa, eu penso num homem ousado, né? Acabou de sair de Tessalônica, teve que sair correndo de lá por causa que estavam atrás dele. Agora ele chega em Bereia e vai aonde? Na sinagoga dos judeus. Pessoas que não têm medo de fazer a obra de Deus. Que não têm medo do que o homem pode fazer. Diz o Senhor, vocês temem ao homem que pode tirar a vida, mas não temem a mim que posso tirar a vida e posso enviar a vida de vocês para o inferno. Tema a Deus, Ele vai guardar você, a sua vida está na mão de Deus. O nascer é de Deus e o morrer também vem de Deus. A sua vida está na mão dele. Ele que domina sobre você. O fim só chega quando ele declara, chegou o fim. Enquanto ele não declarar que é o fim, você pode falar de Jesus, que ele vai guardar você. Versículo 11. E, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Olha a forma que se diz, porque de bom grado, de bom coração, receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras a estas coisas, se eram assim. Então assim, irmãos, quando nós estamos passando um aprendizado, estamos crescendo em Cristo, no Evangelho, nós temos que aprender que não é só ouvir o pastor. Se você acredita que o que eu estou pregando aqui não seja verdade, vá você estude a Bíblia. Você vai... Eu me lembro de uma irmã nossa, lá de Curitiba, ela já foi para a glória. Ela já partiu, está com o pai. E eu digo assim para vocês que o testemunho dela me impactou muito. Ela era uma senhora muito religiosa, uma religião predominante, muito grande no Brasil. E ela dizia, pastor, eu tinha nojo de crente. Falasse que alguém era crente de qualquer igreja que fosse, para mim eu tinha nojo, queria que morresse todo mundo. Só que um dia ela leu isso aqui, ela falou, pastor, eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, mas essas práticas que nós fazemos, o Senhor Jesus não aceita, isso aqui é abominável para Deus. E ela leu toda a Bíblia, ela falou, pastor, enquanto eu lia, o meu coração doía por causa da maldade que eu fazia com as pessoas. Eu desprezava quem era crente. E depois quem se batizou? Ela mesma. Procurou uma igreja, inclusive a Igreja da Graça, lá em Curitiba, lá no bairro do Fazendinha. Procurou o pastor, falou, pastor, eu quero aceitar Jesus como está escrito aqui. Como o senhor batiza nas águas? Sim. O pastor pregou para ela, ensinou a ela, e aí então ele batizou. E foi uma das pessoas que mais estavam presentes na igreja. Todo culto a irmã e o marido dela estavam na igreja. Como que isso acontece? Quando a gente examina as Escrituras. Se você não examinar as Escrituras, se você não estudar a palavra de Deus, você vai acreditar em qualquer coisa que te falam. Ah, pastor, eis que eu estou vendo. Você está com uma obra não sei do que, fizeram não sei o que para você. Para de dar crédito para isso, vá para a palavra de Deus. Veja o que Deus fala sobre você, o que Deus quer que você faça. Tenha esse cuidado, porque quando estes irmãos de Tessalônica receberam o apóstolo Paulo, eles não expulsaram Paulo. Primeiro eles tentaram descobrir. Vamos ver se é verdade o que ele está falando. Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia fala. Tem pessoas que condenam o Evangelho, mas nem sequer tenta dar um tempinho para a palavra falar com ela. Não tira um tempinho para meditar nas Escrituras. Por isso que os bereanos foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Porque em Tessalônica eles já meteram os pés, já ficaram contra. Já em Bereia não. Em Bereia eles falam, não, vamos estudar isso aqui, vamos ver se o que esse apóstolo Paulo está falando é verdade. E ali Deus falava ao coração deles. Versículo 12. De sorte que creram muitos deles. Aleluia. Quando que a gente começa a crer? Quando a palavra entra no coração.
Não é só ir ao culto, não é só vir participar. Quando a palavra entra ao coração deles, então eles se converteram. E também mulheres gregas da classe nobre, não poucos varões, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Gente do céu, como que pode? Os judeus de Tessalônica não conseguiram se contentar em saber que eles deixaram a cidade deles e foram para Bereia. E eles falam, vamos até Bereia e vamos fazer um estardalhaço lá. Vamos fazer uma bagunça para que a palavra de Deus pare. E aí então Paulo entendeu que tinha que se retirar, ali ficou o Silas e o Timóteo, continuaram aqui em Bereia e o Paulo continua. Agora o versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quando ele entrou dentro de Atenas, você deve conhecer bem, que eles chamam até inclusive de deusa Atena, ele entrou e falou, meu Deus do céu, como essas pessoas são idólatras. Porque você deve imaginar, quem conhece um pouquinho da cultura grega, as esculturas, as imagens que eles idolatravam, ele entrou na cidade e ele viu uma idolatria tremenda. E ele se comoveu. Quando nós somos de Jesus, nós sentimos compaixão de quem está perdido no pecado. Nós sentimos no coração, puxa, como essa pessoa ela está cega, que ela não vê que essa estátua não pode fazer nada por ela. Como que ela não enxerga que esse pedaço de madeira não representa nada? Não tem poder para mudar nada na vida dela. E ele sentiu essa dor no coração. Aí então, de sorte, que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com os que se apresentavam. Sozinho. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Só para a gente poder dar um adentro aqui, os epicureus estoicos eram uma classe de pessoas religiosas que uns criam, por exemplo, que Deus era natureza. Outros, por exemplo, os epicureus, eles criam em coisas, por exemplo, que a satisfação do seu corpo, a satisfação deles, pessoal, era o Deus deles. Essa era a graça deles. Então imagine que olha que debate que o Paulo está tendo. Os epicureus, eles acreditavam de coração que tinha que satisfazer o corpo deles. E isso era o Deus deles. Então imagine, por exemplo, pessoas que escutavam esses homens epicureus, quem escutava esses homens aqui que eram estoicos, acreditando que a árvore era um deus. Então imagine quantos deuses estavam ali, quantos demônios estavam ali na mente daquelas pessoas. E o Paulo então pregava. Quanto mais ele sabia disso, mais ele pregava. Aí diz o versículo de número 19. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam, se não dizer de ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito um Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então o que o Paulo percebe? Já que eles não sabem, eles creem numa coisa que não vê, eu vou usar essa fé que eles têm e vou ensinar para eles a verdade. Olha que sabedoria do Paulo. Viu? Deixa eu explicar para vocês. Sabe esse Deus que vocês dizem ser desconhecido? É dele que eu conheço e eu quero falar para vocês. O único Deus. Esse Deus que vocês dizem que é um Deus sem você conhecer, um Deus invisível, é esse Deus que eu vou falar. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, e não habita em templos feitos por mão dos homens,
nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Quer dizer, vocês tentam procurar um Deus tateando, mas ele não está longe de nós, porque nele vivemos, olha que lindo, nele nós vivemos, em Deus nós vivemos, nos movemos e nós existimos. Então tudo depende de Deus. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício de imaginação de homens. Ou seja, vocês não têm que usar o ouro para fazer um Deus, vocês não têm que usar prata para fazer um Deus, vocês não têm que usar o gesso para fazer um Deus, não têm que usar madeira para fazer um Deus, porque esse não é Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anunciou agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então o Paulo fala, ó, esse aqui é Deus e a vontade dele é que você se arrependa disso e você conheça ele de verdade. Tem alguma dificuldade em falar do evangelho? Não tem. Ele simplesmente fala do que ele crê. Ele fala do que ele tem declarado pela palavra. O próprio Cristo esteve com ele. Então ele fala, olha, tudo isso que eu falei para vocês, o fundamento final de tudo isso ele quer que você se arrependa. Só isso. Ele fala do tempo da ignorância, o tempo da lei, o tempo do rigor, da dureza. Ele fala assim, ó, deixa essa ignorância de lado, só se arrependa, só deixe esse pensamento, deixe essas coisas de lado e coloque Jesus no seu coração, se arrependa. E por fim, versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, Jesus Cristo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Olha, ele ressuscitou e ele deu certeza que um dia ele voltará. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns começaram a escarnecer e outros diziam acerca disso, te ouviremos outra vez. Quer dizer, ó, eu estou começando a duvidar desse negócio aí de ressurreição, mas vamos ouvir mais você. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando eles, a varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outras pessoas. O que aconteceu aqui, gente, no Areópago? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que as pessoas deram crédito ao que ele pregou, porém, quando ele fala da ressurreição, ainda tem uma dúvida. Por isso que a pregação ela é contínua, você tem que estar sempre ouvindo a palavra. Eles disseram, nós queremos voltar a ouvir. Você quer voltar a ouvir? Amanhã eu estarei aqui novamente e vou continuar trazendo para você a palavra. As escrituras sempre estão sendo meditando aqui na palavra de Deus, ensinando para você. Então veja que importante, os bereanos, por mais que eles tiveram uma certa dureza, aceitaram lendo a palavra. Os de Tessalônica não aceitaram, até inclusive tentaram abortar a situação que Paulo estava em Bereia. Agora, dentro de Atenas, ele está pregando a palavra, ele fala, olha, nós até entendemos esse Deus que você fala, porém esse negócio de ressurreição nós não entendemos, nós queremos ouvir mais. Quer dizer, quando a pessoa quer ouvir, ela quer aprender, é porque ali está começando uma obra de Deus. Muitos já se converteram e muitos ainda vão se converter pelo poder do nome de Jesus. Amém? E vamos continuando. Eu vou orar agora juntamente com o pastor Carlos. Nós vamos consagrar as águas agora ao Senhor e vamos orar por todas as pessoas. Feche os seus olhos comigo, pegue o seu copo com água e clamemos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo, ó Deus, que todas as coisas são possíveis aos que crerem. E eu entro em oração, ó Deus, para que o espírito de religiosidade, para que o espírito de enfermidade que atormenta essa pessoa, que faz com que ela sinta, meu Deus, temores, tremores, ela busca um Deus invisível e ela não entende que Deus, ele pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Por isso nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor, coloque nestas águas a tua unção, a unção para curar, a unção, meu Deus, para libertar, para que quando estas pessoas beberem dessas águas, elas sejam livres,
Pai, nós oramos e determinamos que toda doença saia em nome de Jesus. É verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, a sua palavra já foi ministrada ao coração de todas as pessoas. Agora, meu Deus, o Senhor vai quebrantar os corações. As pessoas que não te conhecem vão te conhecer, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a qual Paulo pregou, e o povo, meu Deus, vai ver a manifestação do teu poder, meu Deus. Que estas pessoas sejam agora curadas, libertas, que essas pessoas agora recebam o refrigério do Senhor, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Então, meu Deus, agora, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus, toda maldição, Pai, que foi colocado sobre a vida desta pessoa, meu Deus, vai sair agora, e é pelo teu poder, meu Deus, que esse mal vai cair por terra. Este mal, meu Deus, que está tomando conta desse corpo, que o médico não encontra, mas o Senhor é médico dos médicos, vai colocar por terra todo o mal. Então, em nome de Jesus, que toda maldição, que toda praga do inferno, eu digo sai, eu digo vai embora, em o nome de Jesus. Sim, ó Deus, em o nome de Jesus, nós colocamos este mal por terra e declaramos, ó Deus, que esta pessoa que estava aprisionada seja livre, em nome de Jesus, e todos que beberem com fé destas águas sejam livres de suas enfermidades, em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Beba comigo desta água.